Donald Trump é um verdadeiro tsunami que atingiu todos os setores relevantes da nossa política e economia. Vamos lá, alguns exemplos, hein? Na política comercial até aqui, exportações brasileiras para os Estados Unidos eram pouco taxadas. Vai continuar assim? Na clássica geopolítica, Trump enxerga a China como grande inimigo e o Brasil preside o grupo dos BRICS, que virou um braço da China. Como é que fica a nossa relação com Washington? Trump abraçou e foi abraçado pelos donos das Big Techs e abraçou a briga deles para não serem taxados nem regulados. Com o Brasil, especialmente no judiciário, falando em regular redes, como é que fica? Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30, que trata justamente disso. Como é que fica agora a política ambiental brasileira? E não por último, Trump abriu uma campanha a favor de liberdade de expressão. Ligada ou não essa questão aos interesses diretos das Big Techs, é uma expressão da guerra cultural em escala planetária, na qual Trump assume a liderança das correntes políticas que se convencionou chamar de direita. Como é que fica para o governo de esquerda brasileiro, diante de uma oposição que se sente empolgada e inflamada com a vitória de Trump nos Estados Unidos? Dele se espera até mesmo uma ajuda concreta para pressionar o Supremo no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ponto de interrogação. Nenhuma dessas perguntas tem, por enquanto, uma resposta clara ou definitiva. A gente vai tratar principalmente, mas a gente gostaria de expor algumas das suas participações recentes aqui no WW e o que você tinha a dizer naquela ocasião a respeito principalmente do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que você disse a nós? Quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase em que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Celso, ainda nessa mesma entrevista, você, em várias ocasiões, você foi nosso convidado pela sua reputação como criminalista e professor. Você disse que não via qualquer problema na atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito dessa tentativa de golpe, ao contrário do que pensa Bolsonaro hoje, o seu cliente. Vamos ouvir, Celso, o que você disse na ocasião. Quero aproveitar o gancho, William, para dizer que, ao contrário da maioria dos meus colegas, eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Eu acho que seria melhor que o caso fosse julgado, pela envergadura do caso, fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu estava aqui aguardando, vi uma notícia que envolve o ministro Flávio Dino. Nós vamos impedir também o ministro Flávio Dino? O ministro Alexandre de Moraes era a vítima desse caso ou era um golpe contra o Estado de Direito? Celso, por último, você nunca foi uma pessoa de se esconder no debate público brasileiro. Por exemplo, em 2020, você assinou um manifesto que foi publicado nos principais jornais do país. O título do manifesto era Basta,
Dele participaram cerca de 700 operadores no campo do direito como você, no qual a gente lê a seguinte frase: Bolsonaro exerceu seu mandato para arruinar com os alicerces do nosso sistema democrático. Hoje você é o advogado de defesa. Bom, boa noite a você e a todos. Eu até agradeço a pergunta, porque, em primeiro lugar, William, quando eu assumi esse caso, eu deixei absolutamente claro para todas as pessoas que eu não vou considerar fatos que eu entendi como graves como fatos que agora não seriam graves. Então, todas as manifestações que eu fiz a respeito do caso, eu fiz com base naquilo que estava disponível e continuo achando grave vários fatos que aconteceram, como, por exemplo, a questão que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que hoje eu estou numa outra condição de quem leu o processo. Então eu me sinto, ao contrário do que estão tentando colocar em algumas partes da mídia, eu me sinto extremamente à vontade, porque hoje eu vi o processo, hoje eu li o processo e hoje eu verifiquei que não há um envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nas questões que estão apontadas pela PF. Vi mais, analisando os autos, que o sistema de perguntas feitos pela Polícia Federal é um sistema absolutamente inaceitável. Não houve um depoimento na Polícia Federal de nenhuma forma que o que aconteceu? Narre o que aconteceu na quadra. Testemunha narra aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que percebeu, aquilo que presenciou. Não, as perguntas são feitas da seguinte forma: o senhor confirma isso, sim ou não? Respostas binárias. Depois de 4 sims ou 3 nãos, aí vem uma interpretação, aí sim deixa uma pessoa falar, depois que ela está comprometida com as respostas. Então, na verdade, eu me sinto muito à vontade, porque não há uma participação do presidente Bolsonaro, porque eu continuo entendendo da mesma forma, e o Supremo também entendeu que não há impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu entendo que existem seríssimos problemas nesse inquérito, que vão desde da sua origem no inquérito das vacinas, até a questão da forma de perguntas e principalmente da questão de uma delação que eu também disse aqui, embora hoje não tenha sido colocado, que é uma delação absolutamente inaceitável. Então, isso Você também tá não mudei. Uma delação do CID. Sem dúvida, uma delação cujo delator questiona a espontaneidade. E eu quero dizer, William, porque você sempre lembrou disso, eu não sou contra a delação. Nunca fui contra a delação. Também me manifestei publicamente quando quase toda a comunidade jurídica criticou as delações da Lava Jato. Eu acho que a delação é um instrumento de defesa. Então eu não critico o delator. Agora, quando um delator produz afirmações de que ele disse o que as autoridades queriam ouvir, o que a polícia queria ouvir, e depois, nos 47 do segundo tempo, no final do inquérito, ele traz um fato que jamais foi trazido por ele, então ele omitiu. E aí isso é muito grave no sistema processual penal. Pelas informações que dispomos, a denúncia que está a cargo, que ele é o titular da ação penal, do Procurador-Geral da República, é considerada robusta e apoiada, sobretudo, nessas quase 1000 páginas que você já teve a oportunidade